Ah, o episódio 1089 de One Piece. Esse aí não veio só com revelações, veio com o peso de uma montanha e a emoção de uma tempestade em alto mar. E se você achou que o passado de Kuma era tranquilo, é melhor segurar firme no leme, porque o que a gente viu em God Valley foi digno de virar lenda, daquelas que o governo mundial adoraria apagar com uma borracha cósmica. A história começa onde o barril de pólvora estava prestes a explodir. Mary Joyce, a cidade mais pomposa e insuportável do mundo. Do nada, Bartholomew Kuma, o ursão que já foi revolucionário, rei, e atualmente é uma espécie de zumbi com GPS quebrado, chega como quem não quer nada. E solta um urso-choque que literalmente destrói metade da cidade. Simples assim. Tipo um passeinho no parque, só que com ondas de pressão que fazem os palácios parecerem castelinhos de areia. Enquanto os nobres mundiais aparecem gritando por comida, porque claro, até no apocalipse eles só pensam em barriga cheia. E exigindo a execução do Kuma, surge ele, o mais ranzinza de todos os almirantes, Sakazuki, o Akainu em pessoa, com a cara de quem odeia segunda-feira, pirata e qualquer coisa que sorria. Ele encara o Kuma com aquele olhar de, isso vai feder, e manda a real. Se o governo não consegue controlar esse robô ambulante, então ele vai ter que virar sucata. Mas no fundo, o Akainu tá ali coçando a cabeça, tentando entender o que raios tá movendo o Kuma. Afinal, o cara não tem mais nem memória, quanto mais vontade própria. Mas seja lá qual for a motivação misteriosa, isso não impede o almirante de meter um meigo, aquele punho de magma apocalíptico, bem na cara do Kuma, arrancando um pedaço do rosto do coitado. E mesmo assim, sabe o que o Kuma faz? Corre. Com uma perna só, mas corre. Melhor dizendo, ele manco teleporta, porque o Sakazuki manda uma rajada de magma que arranca a perna dele, e o bicho ainda consegue sumir no ar como se fosse um teleporte desesperado nível máximo. Sakazuki só observa, enquanto lembra da vez em que pegaram a Bonnie 2 anos atrás, e revelaram pra ela que o pai tinha se oferecido voluntariamente pra virar um robozão do governo. Ela obviamente não acreditou nem por um segundo. E agora? Agora tá todo mundo surtando porque o Kuma sumiu, e o Akainu ainda tá lá, resmungando mentalmente. Enquanto isso, de volta a Egghead, a batalha por metro quadrado tá digna de final de campeonato. As Sea Beast Weapons já foram reduzidas a sucata pelos pacifistas, agora reprogramados. Com a pista livre, a marinha começa a atracar, prontos pra transformar a ilha futurista em zona de guerra. Mas quem tá segurando a linha de frente com estilo? Luffy, versão Gear 4. Snakeman, todo cheio de elasticidade e fúria controlada. Ele tá trocando sopapos com o Kizaru, que por mais reluzente e rápido que seja, tá tendo que admitir que o Luffy não é mais aquele moleque que levou surra em Sabaody. Agora é outro nível. É tipo passar de cartinho de supermercado pra Fórmula 1 em 2 anos. Kizaru, num raro momento de melancolia filosófica, até pensa sobre o quanto conhece o Luffy e como não queria ser o cara a eliminar ele. Mas as ordens são ordens. E então, bam! Com a velocidade de um raio e a força de um meteoro, ele dá um chute tão violento que manda o Luffy voando tipo um míssil desgovernado direto no Vega Force 01, destruindo o mecha gigante sem um pingo de cerimônia. E o Luffy continua voando, até bater na barreira do Frontier Dome. Enquanto o Luffy vira míssil, o Thousand Sunny literalmente cai das mãos do robô destruído, com Franky, a Bonnie e a Lilith fugindo do que sobrou do titã explosivo. Mas o Kizaru já tá lá de novo, teleportando como se fosse patrocinado por fibra ótica, e dá de cara com o trio. Ele reconhece a Bonnie, comenta como ela cresceu, e manda aquele papo passivo-agressivo sobre por que ela estaria tentando salvar o Vegapunk. Justamente ele que ela deveria odiar. Mas a Bonnie já não tá mais no modo coadjuvante. Ela puxa um fio, ativa a Toshitsuki e mostra que o alvo dela agora é outro. Kizaru, claro, desvia como se estivesse num jogo de dança, diz que não quer ferir ninguém que ele conheça, e chuta a Bonnie direto na barreira também. Tá virando moda. Franky, indignado, prepara um Radical Beam. Mas o Homem da Luz já sumiu de novo, deixando só o eco da destruição no ar. Franky, com aquele raciocínio ninja de quem já enfrentou o dinossauro cibernético, deduz pra onde ele tá indo e manda um aviso urgente pro Usopp. Enquanto isso, lá no outro lado, doutor. Vegapunk, Edson e Atlas finalmente quebram o código do Frontier Dome. Só pra serem surpreendidos pela chegada sorrateira do próprio Kizaru, que aparece como quem não quer nada e já deixa no ar que quer terminar logo essa missão indigesta. Mas aí, do nada, Luffy ressurge. Só que não é o Luffy normal. Não é nem o Snakeman. É o Gear 5, com direito a tambor de coração, aura de desenho animado insano e sorriso de quem vai bagunçar tudo. Ele ativa o Gomu Gomu no gigante, transforma o braço numa muralha viva e agarra o Kizaru como se estivesse pegando um brinquedo de garra no fliperama. E nesse exato instante, o som dos batimentos do Luffy ecoa por toda a ilha, ressoando até na Fabriofase. E quem parece reagir a isso? O Gigante de Ferro. Isso mesmo. Aquele colosso misterioso que tava lá só existindo, de repente dá sinais de vida, como se o despertar do Luffy tivesse acendido um chip adormecido há séculos. A coisa já começa no modo montanha-russa. Luffy, ainda no modo Looney Tunes Supremo, tá girando o Kizaru como se fosse um peão de feira. É sério, ele gira o Almirante de Luz como quem tá tentando escolher quem vai pagar a próxima rodada de Sake, e eventualmente joga o homem pra longe da torre de controle com tanta força que deve ter aparecido no Google Maps como meteoro não identificado. Esse espacinho de tempo, ou melhor, essa voadora interdimensional, dá à galera um respiro precioso. Oportunidade perfeita pra bolar um plano de fuga antes que o caos recomece. A Atlas, com aquele ar de androide determinada e zero paciência, decide que vai pra Fabriofase pra recuperar o controle dos pacifistas Mark III. Porque se aqueles robôs gigantes continuarem seguindo a ordem da marinha, ninguém sai dali nem com reza braba.
Dr. Vegapunk se junta a ela, aquele velhinho cientista excêntrico que sempre parece a meio caminho entre um gênio e um desastre ambulante, e manda um recado pro Frank. A Bonnie tá viva, mas caída lá no meio da fabriofase. E claro, isso acende o modo protetor loiro do fogão no Sanji, que já se oferece pra colar com os dois e resgatar a garota. Enquanto isso, o Jinbei, sempre calmo no meio da bagunça, fica encarregado de recolher as tralhas do cientista e manda todo mundo se encontrar na saída dos fundos. Porque até numa ilha explodindo, tem que ter plano B. Enquanto isso, lá na fabriofase, o caos segue no volume máximo. Os marinheiros estão caçando a Bonnie como se ela fosse um prêmio raro no bingo da marinha. O que eles não esperavam era que a garota tinha ativado o modo Akuma no Mi Insana, usando seus poderes para envelhecer e rejuvenescer os fuzileiros como se estivesse jogando The Sims com o controle de idade ativado. Alguns viram bebês, outros velhinhos caindo aos pedaços, e ela vai abrindo caminho. Mas a Bonnie tá longe de estar inteira. Enquanto se esconde, dá uma olhadinha pro Sentomaru, largado no chão, inconsciente. Ela lembra do momento em que caiu na barreira, desmaiou, e o Brutamontes a pegou no colo como se fosse uma bonequinha de porcelana quebrada. Não tem tempo pra drama, mas o coração da menina tá bem longe de gelado. De volta à pancadaria central, o Luffy nota que o Zoro tá envolvido num daqueles duelos que só ele sabe manter no meio da guerra, contra o bom e velho Rob Lucci, o assassino com cara de bancário psicopata. E claro, Luffy pensa em ir lá resolver também, mas Zoro dá aquele olhar que diz, deixa comigo. E não é só orgulho. O homem afirma que o Lucci não vai passar dele tão cedo. E o Lucci, com aquele ego de quem acha que já matou meio mundo, diz que talvez seja melhor eliminar logo o Zoro, porque ele é o número 2 do bando. A treta tá armada, a tensão tá no ar, e a rivalidade tá queimada no fogo da vaidade. Enquanto isso, lembra do Kizaru? O Homem da Luz? Pois é, ele não caiu no mar. Usando aquele velho truque de teleportar com Yasakane no Magatama, ele retorna à ilha como um flash fotográfico em modo assassino. E aí ele resolve complicar ainda mais as coisas. Transforma as partículas de luz em várias cópias de si mesmo, todas empunhando espadas feitas de pura energia. O plano é simples, esmagar o Luffy no cansaço. Mas o nosso chapéu de palha elástico tá impossível. Luffy, com um sorriso de dar inveja a qualquer maluco de anime, ativa o Gomu Gomu no Down Whip, um chicote gigante de borracha que estraçalha algumas cópias como se estivesse limpando mesa de bar. Depois ele foge, mas não porque tá com medo. Ele tá posicionando as cópias, puxando elas pra um lugar só. A ideia? Um golpe em área. Dawn Stamp. Só que aí vem o truque. Kizaru não é bobo. Enquanto Luffy se distrai eliminando os clones, o original já deu meia volta e reaparece na torre de controle, onde agarra o pobre Usopp desprevenido, provavelmente no meio de um surto nervoso. Mas a alegria do almirante dura pouco. Ele percebe que o Dr. Vegapunk já não tá mais ali. E quando ele e Luffy olham pra fora, vem a cena mais aleatória e maravilhosa possível. O Dr. Vegapunk, a Atlas e o Sanji pendurado como se tivesse esquecido de descer do ônibus, todos montados no Vegatank 08, um veículo que parece ter sido construído com peças da NASA, latas de tinta e fé. O cientista declara que tá indo salvar Bonnie, e o Kizaru, claro, tenta impedir com outro golpe de luz. Só que dessa vez, o Luffy intercepta o golpe, segurando a bronca como um verdadeiro protagonista. Na sequência, o Frank se junta ao bonde motorizado e já manda a real pra Lilith. Hora de carregar o Thousand Sunny com o Frank Shogun. Porque se a fuga vai acontecer, tem que ser com estilo, robôs gigantes e explosões no fundo. Não é uma fuga se não parecer final de filme de ação dos anos 90. Enquanto isso, lá na costa, os marinheiros são informados que o Dr. Vegapunk abandonou a Labofaz. A base inteira entra em modo pânico. O pequeno gênio Edson faz um trabalho ninja e desativa parcialmente o Frontier Tome, abrindo um caminho de fuga pro cientista. E aí vem o plot twist. A Atlas emite um novo comando para os pacifistas Mark III. Mas dessa vez, eles não vão mais proteger a marinha. O novo comando? Aniquilar todos os marinheiros da ilha. É isso, o jogo virou. Tudo começa com um barulho bem familiar. Robôs gigantes trocando de lado. Graças a Atlas, que claramente não tem tempo a perder com diplomacia, os pacifistas Mark III viram a casaca de vez e partem pra cima da marinha, como se tivessem lembrado que estão devendo vingança antiga. É explosão pra todo lado, marinheiro voando como papel de bala em ventilador, e um pandemônio geral tomando conta da fabriofase. Enquanto isso, dentro do Vegatank 08, o grupo do Dr. Vegapunk continua sua descida frenética. É quase uma montanha-russa de fuga, só que com tecnologia de ponta e um loiro apaixonado no volante. O Sanji. O nariz do cozinheiro mal para de farejar perigo, ou perfume feminino, porque ele logo detecta o paradeiro da Bonnie, que por acaso tá metida até o pescoço numa encrenca. Lá na fabriofase, Bonnie está sendo atacada por um vice-almirante que não veio pra conversar. Só que a garota não é flor que se cheire. Ela saca uma arma, e não é uma qualquer, e ativa uma técnica sinistra chamada NDE, Near Death Experience. O nome já dá o recado. É tipo jogar um susto tão grande na galera que o corpo simplesmente desliga. Os marinheiros, achando que foram pro além, apagam com o choque. Bonnie, com estilo, sai de fininho. Só que a alegria dura pouco. Logo, ela é cercada pela vice-almirante Bluegrass, uma senhora que parece saída de um rodeio galáctico. E o motivo? Ela comeu a Nori Nori no Mi, uma Akuma no Mi que permite montar e controlar qualquer coisa que esteja montando. E adivinha o que ela tá montando? Um pacifista gigante. É tipo lutar contra um touro de aço com IA, só que ainda controlado por uma velha doida. Bonnie fica em choque. Literalmente. O pacifista tem o rosto do pai dela, Kuma, o antigo revolucionário.
E isso trava a menina na hora. Mas aí entra Sanji, como um raio gourmetizado do céu. Ele aparece no último segundo, tira Bonnie do caminho e basicamente manda a real. Esse robô pode até parecer com o pai dela, mas não é. E se quiser sobreviver, tem que aceitar isso. Numa esquiva digna de passo de dança, Sanji ainda dribla o vice-almirante anterior e leva Bonnie de volta pro Vegapunk 08, que segue firme no corre. Enquanto isso, na Labofase, a batalha entre Luffy e Kizaru parece mais uma maratona que os dois esqueceram de treinar. Os dois estão exaustos, pingando suor, e com aquela cara de quem já tá pensando em aposentadoria. Mesmo assim, o Kizaru tenta fazer a jogada suja. Se lança direto pra cima do Dr. Vegapunk, mirando o cientista com a velocidade da luz. Luffy corre atrás, mas nesse momento algo estranho acontece. Ele, Zoro, Lucci, até o Jinbe param por um instante. Como se uma sensação ruim tivesse tomado conta do corpo inteiro. Tipo aquele frio na espinha que avisa que vem bomba por aí. E vem mesmo. Do nada, os pacifistas param de obedecer a Atlas. Só ficam parados. E quando isso acontece, já dá pra ver a treta vindo de cima. Em segundos, um círculo mágico bizarro se forma no chão, e todos os marinheiros recebem um aviso urgente. O Saturn chegou. E quando a entidade aparece... Meu amigo, o clima pesa como cimento fresco. O homem, se é que ainda dá pra chamar assim, brota do círculo como um ser demoníaco, em forma de uma aranha gigante deformada, com olhos que parecem fatiar a alma. Os marinheiros mais fracos são orientados a não olharem diretamente pra ele. E quem desobedece? Pois é. Tem um pobre coitado que só deu uma olhadinha e... Puf! A cabeça explode como se tivesse mordido uma bomba de chiclete. É nesse momento que tudo começa a desandar de vez. O grupo de Sanji, que estava finalmente respirando, é surpreendido por um ataque do Kizaru, que destrói a estrada de nuvens onde eles estavam. Todo mundo despenca como jaca podre, inclusive o próprio Vegapunk 08, e desmonta feito brinquedo velho. Mas calma, apesar da queda, todo mundo sai vivo. Meio amassado, meio traumatizado, mas vivo. Luffy, por outro lado, vê o Kizaru de novo e finalmente alcança o desgraçado. Numa última cartada insana, ele puxa um novo ataque. Gomu Gomu no Stargun. E a pancada vem com gosto, acertando o lado da cabeça do almirante como se fosse um soco sideral. Até o Kizaru sente. Mas a glória dura pouco. Logo após o golpe, o corpo do Luffy entra em pane. O Gear 5 desliga. Ele volta ao normal, exausto, e despenca no chão. Um silêncio momentâneo toma conta do campo de batalha. O herói caiu. E agora? Assim que todos se levantam dos destroços do Vegapunk, o Dr. Vegapunk avista Saturn de frente. O velho cientista reconhece na hora quem é a aberração demoníaca à sua frente. E Saturn, frio como pedra de gelo, solta um veneno verbal. E Vegapunk já deveria estar morto. A tensão sobe, e o foco muda para Bonnie. Ela está ali, vendo a criatura que personifica tudo que tirou o pai dela. E naquele momento, uma tempestade emocional toma conta da garota. Imagens, lembranças, angústias. Tudo passa pelos olhos dela como um filme. Com lágrimas caindo, ela vê uma espada no chão, agarra a lâmina e, sem hesitar, atira-se contra Saturn. E crava a espada no peito da criatura. É o tipo de ato que não precisa de palavras. É ódio, amor, dor e fúria num único movimento. Bonnie não luta apenas com o corpo. Luta com tudo o que ela é. A filha do Kuma acabou de declarar guerra. Logo de cara, a hierarquia começa a pesar. Marinheiro raso? Vai pra longe. Não é digno de presenciar a presença sagrada do ancião de olhos assassinos. Quem fica no centro da ilha são só os medalhões. Vice-almirantes, contra-almirantes e os corajosos que ainda não molharam as calças. A presença de Saturno paralisa até o mais cascudo. Alguns mal conseguem reagir. Outros se preparam para fuzilar Bonnie, que acabou de fazer o impensável, esfaquear um dos 5 anciões. Só que Saturn, com um olhar que parece derreter aço, e aí, com aquela calma de vilão que sabe que ninguém ali pode tocá-lo, ele solta um poder bizarro pelos olhos. Tipo um empurrão psíquico que joga Bonnie longe sem nem mover o corpo. Antes que ela caia de vez, ele a agarra e ainda puxa a espada do próprio peito como se fosse um fiapo de roupa. E a ferida? Some. Se cura na hora. 0 dano, 0 vergonha. Sanji até tenta brilhar e salvar Bonnie, mas recebe o mesmo tratamento ocular. Toma um golpe invisível que o joga no chão igual saco de batata. Frank, ali do lado, fica de queixo caído. O cara se regenerou como se fosse feito de gelatina celestial. É o tipo de coisa que deixa qualquer um sem saber se luta ou se corre. Enquanto os marinheiros tentam entender se a ordem é atacar ou rezar, alguns espertinhos veem a confusão como oportunidade e tentam capturar o Dr. Vegapunk. Só que Saturn dá outro chega pra lá. Diz que Vegapunk não tem mais pra onde correr. Então por que se preocupar? O cientista é peixe na rede. E como se não bastasse humilhar os outros, ele ainda dá um puxão de orelha em Kizaru, que, estirado no chão como se tivesse tomado um coice de elefante, pede desculpas como um estagiário atrasado. Saturn nem se incomoda. Já entendeu que o golpe de Luffy foi brabo. Mas mesmo caído, Luffy não escapa da fúria do Aranha dos Infernos. Saturn parte pra cima e tenta esfaquear o garoto com uma das pernas aracnídeas. Por sorte, Frank ativa seu clássico Strong Right, aquele braço que voa com mais estilo que míssil de anime, e empurra Luffy pra longe da morte. Depois ainda puxa o garoto de volta como se fosse pescador salvando peixe dourado. Saturn, mesmo reconhecendo a força dos chapéus de palha, não deixa de estampar aquele sorrisinho de tudo sob controle. Diz que a presença de Luffy e Bonnie era inesperada, mas que não faz diferença. Estão cercados, sem chance de fuga, e a ilha está prestes a virar poeira cósmica. Um verdadeiro monólogo de vilão satisfeito, daqueles que solta discurso filosófico antes de matar geral. E claro, ele guarda um espacinho especial no discurso pra Vegapunk. Diz que tá decepcionado com a traição.
mas até agradece pelas contribuições. Tudo isso enquanto segura Bonnie no ar como se fosse boneca de pano. Ela esperneia, sofre, mas ninguém consegue chegar perto. Saturn tá usando algum tipo de dom misterioso. Algo que mantém todos ao redor literalmente abatidos só com sua presença. Vegapunk começa a suspeitar. Tem Akuma no Mi envolvida nessa parada sinistra aí. E então Bonnie, num dos momentos mais pesados do episódio, encara aquele monstro com lágrimas nos olhos e cospe a verdade que a corrói. Ele matou o pai dela. Saturn, sem pestanejar, revela a origem do pesadelo. Kuma, na verdade, nasceu escravo. Um dos últimos remanescentes da antiga raça dos bucaneiros. Uma galera que, segundo Saturn, cometeu um crime tão cabeludo que mereceu ser extinta. Só sobrou o Kuma, o último de seu povo. Saturn então levanta Bonnie no ar e ordena que os marinheiros atirem na cabeça dela. Uma cena que mistura sadismo com arrogância divina. Sanji, no chão, tenta reagir. Vegapunk grita desesperado. Mas tudo parece congelado. Nesse momento, Bonnie mergulha num flashback. Lá no fundo da memória, ressurge a imagem do pai, Kuma, sorrindo com ternura e contando sobre a lenda de Nika, o guerreiro da libertação. Ele dizia que um dia queria se tornar um herói como ele. Alguém que tirasse as pessoas do sofrimento. Bonnie, no fundo de sua mente, se perguntava se esse tal de Nika também viria salvá-la. E Kuma, confiante como só um pai pode ser, dizia que sim. E aí, o episódio escancara as portas do passado. 47 anos atrás, no Reino Sorbet, nasce um bebê chamado Bartholomew Kuma, filho de um bucaneiro gigante, Clap, e de uma mulher humana. A felicidade dura pouco. Quando o governo mundial descobre sobre o sangue que corre nas veias do menino, o destino da família é selado. Escravidão total. Kuma cresce carregando pedras maiores que ele mesmo, apanhando por qualquer motivo e vendo sua mãe desaparecer. Um dia, seu pai dá a notícia da morte da esposa. Kuma desmorona. Mas Clap, mesmo acorrentado, tenta acalmar o filho com a história de Nika. Começa a cantar, a dançar, só para ser morto na frente do filho, baleado por um nobre mundial por ousar fazer barulho. Os anos passam, e em West Blue surge um evento monstruoso. O torneio de expurgo de nativos, promovido pelos próprios nobres mundiais. Um genocídio com cara de campeonato. A ilha da vez? God Valley. Uma terra rica e fora do domínio do governo mundial, que por isso mesmo virou alvo. A missão era simples. Exterminar todos os habitantes e capturar escravos problemáticos. Quem tentasse impedir, morria. O próprio rei da ilha tentou. Só para ser morto por ninguém menos que o jovem Figarland Garland, que tratava o massacre como um jogo. E sim, Saturn estava lá também. Frio, calculista, observando tudo. Kuma tenta escapar, mas é recapturado. Ironicamente pelos próprios escravos, que sabiam que se ele fugisse, todos pagariam o preço. No meio do caos, surge um certo jovem carismático, Emporio Ivankov. Acompanhado de sua irmã Ginny, ele cruza olhares com Kuma e reconhece a lenda viva. O garoto descendente dos gigantes. E sem titubear, Ivankov se apresenta como alguém que vai sobreviver. E pergunta a Kuma, você também vai? Tudo começa com um show de horrores patrocinado pelos nobres mundiais, que resolveram brincar de Jogos Vorazes versão escravocrata, com o famigerado torneio de caça nativa. O regulamento era claro. Humanos classificados como coelhinhos raros, onde quanto mais raro, mais pontos. Tinha até ranking de super raros, como se fossem cartas colecionáveis de gente. Luxuosos prêmios prometidos ao campeão, claro. Nada mais justo quando se está apostando a vida dos outros. Enquanto os Tenryubitos se ajeitavam nas arquibancadas da crueldade, o desespero tomava conta dos prisioneiros, que corriam pelas florestas de God Valley como ratos num labirinto em chamas. Uns gritavam, outros choravam, e alguns já estavam rezando para acordar de um pesadelo que, infelizmente, era mais real do que as correntes nos seus pulsos. Do outro lado do mar, no modo férias ativadas, Garp curtia a brisa quando recebeu um chamado de Kong. O comandante não quis entregar o jogo, mas Garp, com aquele faro de veterano, sacou rapidinho que tinha coisa feia rolando. A menção ao nome de Roger foi o suficiente para fazê-lo largar o descanso e zarpar com sangue nos olhos. Afinal, quando Roger entra no baile, é porque a música vai tocar alto. De volta à Ilha Maldita, Ivankov, preso, mas nunca calado, começava a semear a esperança entre os prisioneiros. Nada de conto de fadas. Aquele jogo era uma sentença de morte fantasiada de competição. Mas se eles se movessem rápido, talvez, só talvez, pudessem virar o tabuleiro. A chave? 2 Akuma no Mi raríssimas plantadas no centro da ilha. A Uo no Mi modelo Seiryu e a lendária Nikyu no Mi. Entra em cena Ginny, a hacker do submundo com habilidades de espionagem e um coração tão afiado quanto sua mente. Ela já tinha mandado tudo para os 4 ventos há semanas, com a esperança de que alguém, em algum canto, tivesse ouvido. Mas o plano precisava de um chamariz. E foi aí que Kuma, com aquele coração maior que o próprio Corpanzil, se ofereceu. Ele preferia se colocar em risco a ver mais alguém sofrendo. Ivankov até topou, mas deixou claro que não ia deixar o grandão morrer tão fácil. A bagunça ficou completa quando os Rocks Pirates desembarcaram com a sutileza de um tufão.
Newgate, Kaido, Big Mom, Shiki, Stussy, Gloriosa, uma constelação pirata pronta para devorar o caos. Como se não bastasse, Roger e sua trupe também apareceram, transformando God Valley num campo de guerra. Os Cavaleiros de Deus tentaram segurar a barra, mas com Garp chegando para reforçar os Marines, a ilha virou um caldeirão fervendo. No meio da confusão, Ivankov e Kuma conseguiram botar as mãos nas frutas. Mas antes que Ivankov pudesse saborear seu dragão azul, Big Mom chegou como um caminhão desgovernado, socando o revolucionário contra a parede e roubando a Uo no Mi. Ainda tentou pegar a Nikio também, mas Kuma, no último segundo, comeu a fruta e ativou seus poderes. Justo a tempo de ser encarado por ninguém menos que Shai Garcia Saturn. Saturn, com aquele olhar de quem acha que o mundo gira em torno do sangue nobre, começou o discurso típico de vilão ancestral. Os Buccaneers nasceram para ser escravos. Mas Kuma, agora fortalecido pelo poder da Nikio, bateu o pé. Ou melhor, lançou o símbolo da liberdade. Ele não nasceu para obedecer. Nasceu para libertar. Se alguém ia lutar pelos fracos, esse alguém seria ele. E então, tudo desapareceu. A história de God Valley sumiu dos registros como se nunca tivesse existido. Mas por sorte e resistência, Kuma, Ivankov e Ginny escaparam com mais de 500 sobreviventes. Refugiaram-se no Reino Sorbet, num cantinho esquecido do mundo, onde o passado podia virar cicatriz em vez de corrente. Lá, entre as ruínas de uma igreja, começaram a reconstruir algo que parecia inalcançável. Uma vida. Ivankov decidiu seguir seu próprio caminho, enquanto Ginny e Kuma criaram um laço de irmãos. Ela se autodeclarou a irmã mais velha e começou a bater em quem ousasse chamar Kuma de monstro. Ele, por sua vez, usava seus novos poderes para aliviar a dor das crianças, quase como um santo de palmas acolhedoras. As mãos da libertação, como Ivankov dizia. Em meio à madeira cortada e refeições compartilhadas, os dois se encontraram rindo, chorando e agradecendo por algo que parecia tão distante. A liberdade. E naquele jantar simples, com lágrimas nos olhos e arroz na boca, Ginny e Kuma selaram um novo capítulo, onde a dor não seria esquecida, mas transformada em força. E assim termina o episódio 1089. Com sangue, suor, socos, dragões que não foram comidos, e um grito de resistência ecoando pelos cantos apagados da história. Se o governo quis esconder, azar o deles. Porque agora a gente sabe, e não vai esquecer. E assim, encerramos mais um episódio insano dessa saga épica. Se curtiu essa zoeira, não esquece de deixar o like, se inscrever no canal e compartilhar esse vídeo com a tripulação. Afinal, a zoeira em One Piece nunca tem fim. Até a próxima e bons ventos nos mares da zoeira.